De volta com a Educadora Entrevista. Eu converso agora com a Liliane Valentina Santi. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço o convite para falar de um tema tão importante que tem atingido várias famílias, não só no Brasil, como no mundo todo. Bom, vamos falar um pouquinho da sua formação, né? Psicóloga jurídica / da família. Isso. Né? Como é que funciona especificamente esse perfil de formação? O psicólogo clínico é o que atende terapeuticamente as pessoas, as famílias. O psicólogo jurídico, ele tem uma função bem específica, que é trabalhar dentro dos processos. Então, uma das funções que eu exerço é a de parecerista. Ou seja, eu faço a leitura de um processo de capa a capa e vou fazer o meu parecer. No parecer, não é necessário entrevistar as partes. Não é uma avaliação psicológica, é uma compreensão do que está acontecendo naqueles autos. Então, assim, falando bem da minha área, que é a família, a gente vai ver o que está acontecendo naquela disputa de guarda, né, se está tendo ou não alienação parental, e também se as denúncias de abuso são realmente falsas, que é o que mais acontece no pós-divórcio, são acusações que não são verdadeiras. Então, para isso não é necessário o deferimento de um juiz. A parte me contrata ou o advogado, que está com alguma dificuldade, ele me procura diretamente, não necessariamente a parte. Já a função de assistente técnico é quando o juiz indica que as partes passem por um estudo psicossocial com o perito de confiança do juízo, e aí as partes, ou seja, o pai ou mãe ou a avó, quem estiver no processo, pode contratar de forma particular um profissional para auxiliar. Então, o que faz assistente técnica? Leitura dos autos, né, do processo, formula os quesitos para a perita do juízo, então dá um norte do que nós queremos avaliar, conversa então com o cliente, se tem acesso às partes, às vezes as pessoas são mais flexíveis, nós podemos avaliar a todos, marca uma reunião técnica com o perito de confiança do juízo, né? Agora nós temos um provimento, chama provimento 12 da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que nos garante esse acesso. Porque antes tinha um grande problema, né? Porque o Código de Processo Civil, no artigo 466, diz que o perito deve informar ao assistente técnico a data do estudo para que o assistente participe. Mas o Conselho Federal de Psicologia, na resolução 008/2010, proibia a entrada do assistente técnico, então ficava um pouco confuso. Agora temos garantido a reunião técnica e depois que o perito apresenta o laudo oficial, abre o prazo para o assistente técnico contestar ou se manifestar favoravelmente, fazer os complementos em relação ao laudo pericial. Nós observamos exatamente essa questão prática, né? Primeiro, que as pessoas não conhecem nem o termo alienação parental, né? Acabam, enfim, entrando em contato com a temática quando estão num caso específico. Sim, muitas pessoas, inclusive na constância do casamento, já passam por isso, né? E não percebem, somente depois de um tempo, e às vezes mesmo estando com dificuldades, não reconhece o nome e termo. Pessoas que passam pelo problema não sabem. Eu acho que se tivessem falado, afastamento parental, ficaria mais fácil para a população compreender que está passando por aquele problema. E para quem está nos acompanhando aqui, está em dúvida, né, vamos definir, né, o que se caracteriza como alienação parental. É a interferência psicológica, né, na formação da criança ou do adolescente. Falando de uma forma bem popular, é fazer a cabeça do filho contra o outro genitor. Para isso, as pessoas utilizam algumas estratégias.
que podem ser explícitas ou veladas. Então, tem pessoas, né, a alienação parental, né, essa interferência, o falar mal, pode ser cometido pelas mães, por pais, por avós, às vezes tios, às vezes padrinhos, depende do adulto ou pessoa de maior idade que está com a criança, assim, uma maior idade não necessariamente, né, mais de 18 anos, mas pode ser um irmão mais velho influenciando o menor. Então pode começar a denegrir a imagem do outro. Então, seu pai é um vagabundo, a sua mãe é uma vagabunda, a sua mãe não faz nada direito, deixa a comida queimar. Às vezes, na constância do casamento, já começa a denegrir a imagem ali dentro mesmo, na constância. Porque quando se separa, piora, né? Piora. E aí, as estratégias usadas, né, é começar a dificultar o contato da criança, não passar informações médicas e escolares para o genitor que não está morando junto com a criança, não deixar que essa pessoa tenha autoridade parental, né? Então, o divórcio não tira de ninguém o poder familiar. Então, o outro pode e deve continuar exercendo essa autoridade, mas na prática, quem está com a criança acaba podando isso. Então, como que no fim a interferência acaba acontecendo? A criança não tem percepção de que é um dos genitores que está negando o acesso e ela tem uma sensação de abandono afetivo muito grande. Fala assim, meu pai não foi na minha reunião da escola, ou meu pai não foi na festa do Dia dos Pais, só que não sabe que a mãe não avisou. Se a criança está com o pai, minha mãe não foi na minha festa, eu queria tanto entregar o presente, acabei entregando para a madrasta, porque minha mãe não quis ir. Porque quem tem o desejo de alienar o filho, né, tem desejo que o filho se pactue, a pessoa distorce os fatos. Então, se não é dia de convivência para crianças menores, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos que não sabe o horário e nem o dia da semana. Chega um sábado, ela fala, acorda rápido, hoje é o dia de você ir para a casa do papai ou casa da mamãe. Se arruma, aí a criança toma banho, se arruma, olha, quando o relógio chegar ali no 10, é o horário de você ir. E essa criança vai ficar esperando e não é o dia, então esse genitor ou a genitora não vai buscar. E aí o outro, né, de má fé, começa a falar, olha, esqueceu de você, agora que se casou de novo só se importa com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha, não vai vir mais te buscar. E a criança começa a internalizar até chega um momento que a própria criança começa a rejeitar aquele genitor ou aquela genitora que está afastada. Falar um pouquinho a respeito da própria legislação, né, que trata do tema, e nós falávamos no intervalo aqui a respeito de um projeto que quer revogar a lei da alienação, né, por considerar que ele propicia o desvirtuamento da proteção, né? Muitas pessoas têm justificado aí que o projeto pode submeter a criança a abusadores, né? Vou falar um pouquinho dessa... Essa questão é bastante importante, Luciano, porque tem um grupo de mulheres especificamente que perderam a guarda dos seus filhos por cometerem atos de alienação parental severos. Né? Principalmente nós consideramos severos quando tem uma falsa acusação de abuso sexual. Então eu vou dizer um pouquinho como nós chegamos, né, a indícios, vamos dizer, de que as acusações são falsas. O homem incestuoso, ele comete os atos na constância do casamento. Não tem um pai incestuoso ou uma mãe incestuosa que fala assim, agora que eu me separei, eu vou começar a abusar da criança. E se você reparar, as acusações que chegam nas varas de família, que a gente considera que são falsas, são todas pós-divórcio, não na constância do casamento. Os casos que a gente vê na TV... estão querendo linchar o fulano, o vizinho, o padrasto. A pessoa estava casada, chegou mais cedo e pegou no flagrante, ou a criança contou, ou a própria criança fez vídeo. No pós-divórcio, isso aparece quando o pai ou a mãe se casou novamente, quando
a pessoa está grávida ou engravidou uma outra pessoa, ou se o casamento terminou por causa de um amante ou de uma amante e a outra pessoa ficou muito ressentida, resolve fazer a acusação tanto contra a ex-companheira quanto ao padrasto ou a madrasta. Se tem litígio por imóveis, às vezes avós são acusadas. Então, assim, a casa era do avô, cedeu para o casal morar, e daí a pessoa quer ficar com a casa, a avó pede para sair, acusação de abuso sexual contra a avó. Então, sempre na falsa acusação, você consegue contextualizar. Quando aconteceu? Pediu majoração de pensão alimentícia e não ganhou. Inclusive diminuiu. Né? Tem um caso que a pessoa estava pagando 30 salários mínimos, né? um número absurdo, porque tinha um comércio que precisou ser vendido, né? Na separação foi dividido, depois a pessoa não tinha mais condição de pagar isso e baixou para 4 salários, de 30 baixou para 4. Daí apareceu a falsa acusação de abuso sexual. Então tem todo um contexto que a gente vai analisar e avaliar o histórico. Então, assim, homens que num primeiro casamento tiveram 3, 4 filhos, nunca molestaram as crianças, nunca molestou uma sobrinha, nunca molestou a irmã, porque depois do divórcio, geralmente com a filha mais nova, que é a criança sempre mais influenciável, é que ele se tornaria um homem incestuoso. Né? A literatura diz que a pedofilia aparece entre os 15 e os 25 anos, né? E tem um pico aos 25, inicia-se aos 15, tem um pico aos 25, declina depois dos 50. A gente tem avós de 84 anos que depois de disputa de bens, o avô acaba sendo acusado de cometer ato libidinoso contra a criança de 2, que não é capaz de contar. Então, hoje nós temos pais que são acusados de cometer atos libidinosos por passar pomada de assadura na criança. Então, assim, se passa pomada é porque passou a mão, cometeu um ato libidinoso. Se não passa pomada e a genitália vem vermelha, é porque ele friccionou lá o pênis e deixou avermelhada a genitália da criança. Pais que limpam a criança com um lencinho umedecido. Fez cocô, não deu tempo de dar banho, a van da escola estava buzinando, eu passei o lencinho. Então, maliciosamente, a pessoa que quer acusar o outro distorce e fala: isso é uma coisa que o papai não pode fazer com você, ou que a vovó não pode fazer, ou que a mamãe não pode fazer. É errado passar lencinho. A criança tem 2 anos, 2 anos e meio, simplesmente repete. Depois na perícia, meu pai fez uma coisa, ou minha mãe, ou minha avó, que não pode fazer com o filho, ou não pode fazer com o neto. A criança sequer sabe explicar a situação. E essas pessoas que estão criando esse movimento para a revogação da lei, a gente vai olhar na internet, consultar o nome, ver as sentenças das pessoas, perderam a guarda por fazer esse tipo de acusação. Mas, diferentemente do que apareceu na reportagem do Fantástico, não sei se você teve a oportunidade de assistir, elas dizem que em uma semana que faz a acusação de abuso sexual e que em uma semana a guarda é revertida. Isso é a maior mentira, a maior falácia que pode existir, porque é muito demorado terminar um processo que tem uma acusação de abuso sexual. Em primeiro lugar, o Ministério Público vai separar a sedizente vítima do acusado. Não vai deixar ter contato. Então, esse pai ou essa mãe ou essa avó vai ficar sem contato com a criança. Mais um indício de que é uma acusação falsa, porque quando é uma acusação verdadeira, vai apenas na esfera criminal. Só que as pessoas que estão usando isso maliciosamente, elas pegam o boletim de ocorrência e correm na vara da família juntar. Então, o intuito é atrapalhar, na verdade, interromper a convivência, porque elas sabem que é infalível esse tipo de técnica para interromper a convivência.
Nenhum juiz de vara de família, em sã consciência, sabendo que está acontecendo uma acusação de abuso sexual, vai falar assim: eu vou entregar o filho para o pai, como está na reportagem do Fantástico, que fez a denúncia na segunda-feira e no sábado entrou a polícia às 6 horas da manhã e retirou a criança da cama e levou embora. Isso não existe, nunca existiu. Desafio quem me mostrar um caso desse, né? Esse tipo de processo demora uns 4 anos para terminar, porque fica correndo junto o criminal com o cível. Às vezes consegue na esfera civil uma visita assistida, por exemplo, em São Paulo tem o CEVAT, o Centro de Visitação Assistida, então são visitas monitoradas de 1 a 2 horas por quinzena, dentro de um espaço apropriado, mas outras cidades não têm isso. Então, tem lugares que fazem a convivência monitorada dentro do fórum, mas isso é raríssimo. Na maioria das vezes, a criança vai ficar afastada até terminar os 2 processos, porque um fica sempre ligado ao outro. Não terminou o criminal, eu não vou decidir. O outro fala, isso da guarda também não, eu também não. E os inquéritos policiais demoram, os laudos demoram, os estudos psicossociais estão demorando muito. Nós estamos com poucos profissionais forenses. Teve um concurso em 2017, nenhum psicólogo foi chamado ainda. Na grande maioria dos fóruns, os profissionais estão se aposentando e não tem ninguém para substituir. A situação está caótica. Eu tenho clientes que o estudo foi marcado para 3 de fevereiro de 2021. Ontem o cliente me ligou que o estudo foi marcado para outubro de 2020. Isso na melhor das hipóteses, porque tem fóruns que nem marcam porque está com ausência de profissional. Não tem mesmo. Tem filas de espera de 700, 800 e 1.200 processos. Então, quando vai... Isso nós estamos falando de processos de alienação parental. Só que uma mesma profissional, ela cuida de adoção, então elas têm que ficar encaixando a agenda, menores infratores, adoção, tudo que vai acontecendo na vara de família. Então, assim, a situação está terrível, né? E eu acho que vai ser um retrocesso a revogação da lei, porque muito nós conquistamos, né? Então, apesar da lei, de poucas pessoas saberem o que é alienação parental, e o próprio judiciário misturar o termo síndrome da alienação parental com alienação parental, então acaba tendo despachos desfavoráveis ao reconhecimento do que é alienação parental. Nós tivemos muitas conquistas. Então, muito equilíbrio de convivência nós conseguimos. É uma lei importantíssima e quem está fazendo mau uso é exatamente quem está querendo revogar. Sem dúvida. No último bloco, você usou um termo aí, né, que é alienação em si ou a síndrome. O que diferencia isso? A síndrome é um termo que foi dito pela primeira vez pelo Richard Gardner, um médico psiquiatra, e eu acho que ele foi um pouquinho infeliz em usar este termo. Se ele tivesse dito comportamento, talvez nós não tivéssemos toda essa polêmica que está tendo em relação à lei, porque as pessoas confundem atos de alienação parental. Então vamos usar atos de afastamento para facilitar. O ato de afastamento, então uma mãe ou um pai não quer deixar o outro ver, no dia da convivência sai com a criança muito cedo, viaja na véspera, não deixa na escola, pede para a escola não deixar o genitor buscar ou a genitora buscar, não dá informações médicas. Tem crianças que são operadas e o outro não fica nem sabendo, a família, né, não fica nem sabendo, nem a avó, nem nada, porque é muito comum, né, no afastamento parental afastar toda a parentela. Então, se a mãe está afastando o ex-marido, vai afastar os avós, as tias, os primos, todo mundo. É como se todos se transformassem em inimigos. Então, os atos
é cometido pelo adulto. O que o Richard Gardner chama de síndrome, né, que eu troco por comportamentos, esses são apresentados pela criança. É quando a criança já internalizou aquele discurso e a própria criança começa a rejeitar o genitor alienado, o genitor afastado. Exemplos disso. O pai chega no dia da convivência para buscar a criança na casa da mãe. E a criança fala: eu não vou, eu não quero ir. Isso pode se dar por pacto de lealdade que a criança tenha com a genitora, porque assim, é muito comum, né? Você vai ficar 24 horas de 15 dias no contato com aquela pessoa que faz sua comida, que lava a sua roupa, que leva para a escola, que bota para dormir, que te leva na casa dos amigos, e poucas horas com o outro genitor que está te vendo de 15 em 15 dias. Então a própria criança já sente como um abandono afetivo. Ela não sabe que ela não está convivendo com o outro por uma determinação judicial, que muitas vezes o que está afastado gostaria de ir todo dia, de todo dia na casa, todo dia buscar na escola, mas é impedido por determinações judiciais e a criança não tem capacidade de entender isso. Então, por um movimento próprio da criança e mais com a interferência do genitor que quer realmente afastar, essa criança começa a se negar a ir. Então, o primeiro comportamento que nós observamos quando dizemos, né, que está com a síndrome instalada, ou então que a criança está apresentando comportamentos, para tirar o termo síndrome aí da jogada, é a dificuldade na troca de genitor. Então, a criança não quer ir, precisa ter um poder muito grande de convencimento para que essa criança entre no carro ou saia do portão com o outro. Mas, num estágio leve, depois que sai da presença do genitor que está cometendo alienação, a criança já se acalma. Então, virou a esquina, viu que não está mais sendo visto, a criança já fica bem, não toca mais no assunto do outro e passa o final de semana tranquilo. Num segundo estágio, a criança já maiorzinha compreende o que o genitor alienador está esperando que ela fale, então ela participa de uma campanha de uma forma mais ativa. Então, na hora ali da troca do genitor, né, na hora de ir com o outro, começa a falar: eu não vou, eu odeio sua mulher, eu detesto, ela me xinga, ela puxa meu cabelo, ela me bate, a comida dela é ruim, ela me trata mal, vocês ficam só na internet. Enfim, coisas que sabe que agradariam o que está ali presenciando a cena. Então começa a difamar, começa a própria criança fazer uma campanha de denegrir a imagem de quem foi buscá-la. Se consegue levar esta criança, porque às vezes o juiz determina multa, né? Dependendo do estágio que está o processo, o juiz fala: vai ter multas. Então tem multas que são muito baratas que a pessoa prefere pagar. Então, uma cesta básica cada vez que não entregar. Beleza, a pessoa quando paga, aí o juiz aumenta para R$1.000, já fica um pouco difícil. E se aumenta para 5.000, daí a criança vai, né? Mesmo que ela esteja alienada, quem começou esse processo vai ter que começar a desconstruir, ou pelo menos a criança vai já com má vontade, mas tem que ir. Mas mesmo assim, nesse estágio que a criança já está mais grave, quando chega na casa do genitor que ela tem que passar o final de semana, ela vai ficar no aplicativo de mensagens, falando mal ainda daquela casa, porque o desejo dela é agradar quem ficou. Então tem muita gente que fica se vitimizando, né? Eu tô morrendo de saudade. Para crianças pequenas, pelo menos funciona bem, né? A mamãe vai morrer se você não chegar logo. A mamãe tá chorando muito. A mãe pode estar passeando, mas fala para a criança: eu tô aqui cheirando o seu travesseirinho, eu não aguento de saudade. Então a criança tem necessidade de ligar, e quando liga escondido, crianças maiores
vai para um canto sozinho e começa a falar: aqui tá ruim, eu quero ir embora, eu quero você, eu tô triste aqui. Então, para alegrar quem ficou, né? E aí tem os estágios que são severos, a criança não vai mesmo, ou o adolescente não vai, principalmente os adolescentes. E se são obrigados por determinações judiciais, dependendo do tempo que já passou por esse processo de afastamento, então às vezes um processo demora 5 anos. O adolescente, a criança estava com 10, aí com 15 o juiz determina, você vai, porque senão vai ter multa. Está tão alienado e não conhece essa outra família que se recusa terminantemente a ir, e quando vai pode quebrar toda a casa do outro, como já aconteceu, ou a criança ameaça ser jogada do prédio, ou foge e depois liga dizendo que fugiu e que não está mais. Então, fica complicado. Uhum. O seu livro, né, trata do tema, né, de quando e a pergunta do Ricardo, né, onde adquirir? O livro está esgotado. Na verdade, tem 20 unidades que eu vou levar hoje à noite lá no auditório do Claretiano, onde vai ter uma palestra às 19h30, aberta ao público, se ele quiser ir lá me conhecer. Nós fizemos 1.500 exemplares, 1.200 foi vendido antes da pré-estreia, né? Quando eu anunciei já tinha 1.200 vendidos. Vai sair uma nova edição, talvez para o mês que vem. Uhum. A gente está pensando novembro ou dezembro, né? Nós vamos fazer mais 2.000 exemplares. Sim, é de alienação parental e são exemplos, são recortes de casos que eu trabalhei, né? O livro é de abril deste ano, então é um livro recente, tem pouca teoria, né? Assim, uma teoria básica, é um livro para leigos, para pessoas que não entendem do assunto, não é um livro para profissionais. E são recortes de alienação parental cometidas pela escola, pelo judiciário, por mães, por pais, por avós, os mais diversos exemplos. E aí você toca num tema que o nosso espectador aqui, o Carlos, coloca, né, que é a alienação parental judicial, né, que de fato ocorre. Sim, claro que ocorre. Quem me conhece aí das redes sociais ou do blog ou do meu site sabe inclusive que eu chamo de judiário e digo sempre que o judiciário é o avalista do alienador. Se o judiciário tomasse rapidamente as providências cabíveis, nós não teríamos o número de casos que nós temos hoje. Então eu acho que é isso que falta, uma postura rápida do judiciário. Perfeito. Falando a respeito da questão sedimentada aí, né? Porque a gente fala da alienação, fala do processo, mas o que isso vai causar no futuro dessa criança e desse adolescente? As consequências podem ser irreversíveis, consequências psíquicas nefastas. Então, assim, o maior sentimento que a criança tem é o de abandono afetivo. Enquanto ela está passando, né, uma criança filha de pais separados, de um divórcio que está sendo litigioso, um divórcio que está afastado, ela apresenta logo mudanças de comportamento, mudanças no rendimento escolar. Se a criança é pequena e tinha parado de fazer xixi na cama, geralmente ela volta a fazer xixi na cama. Crianças que já tinham deixado a chupeta, elas pedem de volta. Começam a ficar com um comportamento hostil e agressivo, podem morder coleguinhas na escola, chutar a mãe, chutar pai. Então, isso no básico. Os adolescentes, nós temos estatísticas, né, de adolescentes que começam a usar drogas, começam a usar muito álcool, agressividade também extrema, baixo rendimento escolar. Quando adultos não conseguem se relacionar amorosa e afetivamente de uma forma adequada, porque aprendeu a conviver com o litígio dos pais, então não tem aquela amorosidade nem a confiança no outro. Porque quando essa criança se torna um adulto, né, ou um jovem adulto,
começa a ter percepção do que aconteceu. Então a gente chama de efeito bumerangue, né? Vai voltar. Então quando perceber que o pai ou a mãe foi afastado de forma maliciosa pelo outro, a criança vai se voltar contra quem cometeu alienação parental. Então ela passa uma parte da vida dela com raiva e odiando o genitor que ele pensa que o abandonou, e passa outra parte da vida com raiva, com mágoa, com ressentimento de quem causou esse afastamento. Então o tempo, né, que esse filho perde ausente do pai, da mãe, dos avós, dos primos, dos tios, nunca mais ele vai recuperar. Nunca mais vai recuperar o sentimento de confiança, os vínculos amorosos, afetivos que são estabelecidos na infância e na adolescência. Então, muitos começam a se automutilar. Nós temos casos de suicídio infantil e de adolescentes. E aí, alguns adultos, né, agora, porque o divórcio é relativamente novo, né, esse fenômeno, adultos agora com depressão e falando que não conseguem perdoar e indo para terapia para tentar resgatar. Isso quando o genitor não morre, né? Tem 2 semanas uma pessoa me procurou e falou: eu sofri alienação parental a vida inteira e agora o meu pai e minha mãe faleceram. E eu fui ao estado para onde meu pai estava morando e eu chorei nas ruas por estar andando ali, sendo que eu só tinha uma imagem do meu pai de quando eu tinha 5 anos de idade e agora eu tenho 55, então assim, tudo que eu perdi e não tenho imagem nenhuma do meu pai e nem posso reclamar com a minha mãe, porque minha mãe também faleceu. Eu acho que para a gente fechar a questão, né, é sensibilizar as pessoas que estão nos assistindo, né, para que revejam a sua questão e as suas condições, né, porque muitas vezes a gente tem que entender que a separação é do relacionamento, não é dos filhos, né? Os filhos vão continuar sendo família a vida toda, né? Então, ou as pessoas entendem esse conceito, guardem as suas mágoas, dividam as suas mágoas com os amigos, com outras pessoas, mas não com os filhos, né? Não usem os filhos como joguetes nessas situações. Exato, né? Não podemos misturar os problemas da conjugalidade, né, da esfera do casal, com a parentalidade. Tem homens que são péssimos maridos, mas são bons pais. Tem mães que são péssimas mulheres, mas são ótimas mães. Então é isso que o casal precisa reconhecer quando se separa. Reconhecer o que o outro tem de bom, o que o outro pode passar de valores éticos, morais, sociais, os avós também daquela criança. Então, jamais afastá-la dos seus outros familiares, por pior que seja. Então, tem gente que fala assim: meu ex-marido foi preso. Ué, mas é o pai que você escolheu para o seu filho. Então, seu filho tem que tratar com essa realidade, né? Tem pessoas que falam: o meu ex-marido ou minha ex-mulher era usuária de droga. Mas depois você não se casou com ela e não escolheu ter um filho? Então, o que passou ficou no passado. Tem que continuar daqui para frente e a criança conviver com toda a gama de familiares dela, os familiares estendidos, né? Ela tem que ter livre acesso aos seus familiares. E existem outras ferramentas judiciais protetivas nesses casos, né? E que podem ser utilizadas, como a gente já foi citado aqui, né? A visita monitorada. Então existe um leque de opções aí, é lógico, decididos legalmente, encaminhados legalmente para essa proteção. Existe uma forma de visita assistida por um terceiro. Então, a gente não fica na dependência do judiciário que está sobrecarregado, arrumar uma sala no fórum para que uma profissional fique ali olhando o pai brincar com o filho. A visita assistida em local público por um terceiro de confiança da parte.
Eu não indico ninguém a fazer a visita assistida na casa da ex, porque geralmente dá briga, e aí nós temos as falsas acusações de violência doméstica, que pode ser um tema aí para um outro programa, que é o mau uso da Lei Maria da Penha. Então, visita na casa da ex, na casa do ex, não é recomendável, nem na casa do sogro e da sogra, também não, porque pode dar um estresse e alguma confusão. Mas pode marcar num parque, ou marca num shopping, ou marca em algum local da cidade, ou na casa de um parente neutro, na casa de um padrinho, com uma pessoa de confiança. Então, se a mãe fala, eu confio na minha irmã, eu confio no padrinho da criança, eu confio num amigo em comum. E aí essa pessoa, então, vai junto e participa daquele dia de convivência para ver se o pai, então, não vai usar droga, se não vai beber, se vai botar o cinto de segurança na criança, seja lá qual for a reclamação dessa pessoa, então teria esse terceiro para assistir à convivência. Perfeito. Liliane, a gente sabe que o tempo aqui é curto, né? Mas o assunto continua hoje no Claretiano, a partir de que horário, né? Lembrando que a palestra é aberta ao público. 19h30. Então, 19h30 no Claretiano, você pode participar aí também, né, fazer essa interação com a Liliane. Eu agradeço imensamente a participação e por ter disponibilizado um tempo aqui para falar do tema conosco, e espero realmente que cada vez mais nós tenhamos aí a clareza, né, a respeito do fato, e que ele não seja mais um trabalho de desconstrução de relações, né, mais amplo do que o do próprio relacionamento que se encerrou, né, e que a gente consiga ter uma convivência familiar cada vez mais saudável, independente das relações terminadas. Obrigado pela participação e por dividir o conhecimento um pouquinho conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o tema. Muito obrigada.